Olá, bem-vindos ao Despertar Holístico, o podcast onde nós exploramos o autoconhecimento e a transformação pessoal através de uma abordagem holística. Eu sou a Mariana e hoje temos um episódio, parte 2, muito especial. Nós já tivemos um primeiro episódio sobre a menopausa e hoje vamos ter o segundo episódio com a Sandra Pereira, dos 50 mais épicos. E hoje vamos falar sobre a parte mais íntima, os relacionamentos, de que forma é que isto influencia, as mulheres. E, portanto, Sandra, bem-vinda. Obrigada, Mariana, obrigada pelo convite mais uma vez. Eu fiquei ansiosa quando tu me convidaste para a parte 2, porque esta parte também é muito sensível, então é difícil de falar disto, mas vamos a isso. Obrigada. Tu vais trazer aquilo que é também a tua experiência, a tua percepção, também se calhar do contacto que vais tendo com outras mulheres. Acredito que também te vão chegando várias partilhas. E olha, como é que tu vês? Eu queria trazer também isto porque tenho algumas clientes que me têm chegado e nesta fase de início da menopausa já falam muito de secura vaginal. Isso depois influencia a parte do relacionamento mais íntimo com o parceiro. Tu, na tua fase, apareceu, como é que eu ia dizer? Bem, surgiu algo neste sentido? Passaste por alguma situação destas, ou não? Porque também não significa que seja igual para todas as mulheres, acredito eu, não é? Então, Sim, como é acredito que foi? que não seja igual para todas as mulheres, não é? Mas, por norma, a maior parte, sim, passa por esse tipo de desafio e, e efetivamente é um desafio bastante agressivo, porque nós sentimos-nos completamente amedrontadas, com medo. É algo que só de pensar em relacionamento sexual, isso dá-nos logo, não é repulsa, mas não queremos, ok? Então, é algo que acontece, comigo aconteceu, e sim, porque o nosso corpo vai secar. Entendes? Vai secar, tal como a pele, os olhos, nós secamos. Por exemplo, eu sinto imenso a minha pele completamente diferente a nível. Nunca tive problemas nem de acne, nem de gordura na pele. A minha pele sempre foi muito normal, sempre tive uma pele muito fácil de tratar, mas atualmente tenho a pele muito seca, o cabelo também. E então a secura vaginal, isso é uma coisa muito comum. Portanto, existe depois algumas coisas que nós podemos fazer. O ideal mesmo é recorrer ao nosso médico, à nossa ginecologista, que nos pode orientar e, enfim, aconselhar ou óvulos vaginais ou cremes, existem cremes que nós podemos colocar internamente e até externamente para poder nos ajudar, porque é muito desagradável, é muito incomodativo, dói bastante. E só de pensar que vai doer, nós não queremos. Portanto, não é não querer o relacionamento, mas é o não querer ter para não sofrer. É isso. Mas existem várias formas lá está, de a gente ultrapassar esse desafio. E depois, mas olha, isso é interessante porque eu não fazia ideia, ok? E se calhar muitas mulheres nem têm ideia que existem essas opções. Uhum. E é isso, porque de qualquer das formas o objetivo é ser um momento prazeroso e não um momento que tem dor, não é? Sim, E sim, nem é o objetivo nenhuma mulher se anular, não é? E sentir desconforto em prol de poder satisfazer sim, o sim, parceiro, digamos assim, não é? Porque se sim, ela sim, de sim, alguma sim. forma está em dor, se está em desconforto, não está em satisfação total. E quem diz isto, não é? Não sei se tem alguma relação, também diz a questão da perda de libido. Sim, a perda de líbido. É assim, há quem diga que não é a perda de líbido, é o desejo que, ao termos esse desafio, acabamos por negar. Mas pronto, sim, nós não temos tanto aquela vontade. Acabamos por nos retrair, ok? Pelo menos no meu caso é assim.
acabo por me retrair, não querer tanto. Mas claro, depois existem ferramentas para a gente também se animar um bocadinho, não é? Existe sempre aquela parte mais sensual. Se nós não queremos um relacionamento mais íntimo, ou seja, penetração, etc. Vamos falar abertamente, porque isto tem que deixar de ser tabu. Então, nesse caso, temos que, epá, fazer mais preliminares, tentar que seja de forma diferente, haver aqui uma relação mais. É uma Força, Maria. descoberta. É uma Estou-me a descoberta. lembrar porque no outro episódio, até o nome, né, que nós gravámos, era a Sim, redescoberta de uma nova mulher. sim, sim. E aqui acaba por ser, vejo assim, uma redescoberta, assim, também de uma nova mulher, mas diria uma redescoberta de dinâmica entre casal. A dinâmica entre casal, exatamente. Nós fazemos coisas atualmente que não fazíamos antes. Na realidade, isto é verdade. Faço coisas que jamais pensaria fazer no passado, porque não estava apta para tal. E digo-te mais, Mariana. Atualmente, as relações sexuais são muito mais prazerosas do que antigamente. Descobri que tenho muito mais prazer agora do que antigamente. De todo que a vida sexual para aos 50 anos, mesmo, e acredito que vá até muito mais longe, sempre com prazer, do que antigamente. Antigamente eu, se calhar, nem tinha prazer nas minhas relações. Porque era mesmo assim, era sempre foi muito tabu, ok? Sempre estas questões das relações sexuais, a mulher quase que simulava orgasmos, vamos falar assim abertamente, para que o parceiro sentisse que estava a dar prazer à mulher, ok? E nós, porque os parceiros, nós nem nunca dizíamos, olha, eu gosto disto, olha, faz assim. Nós não dizíamos isto. E atualmente eu sinto-me, pá, sei o que gosto, sei o que quero, então faz-me isto, faz-me aquilo. E funciona muito dentro disso, ok? Olha, ver um filme erótico, ok? Por que não? Não há nenhum mal nisso. Nós temos que encontrar as soluções para, para que funcione e para que o casal também tenha os seus momentos de intimidade, porque faz parte, não é? Mas, Mariana, eu também te quero dizer uma coisa com isto, é que há picos, há picos. Ou seja, há alturas em que estamos com aquela pica toda, em que vamos lá com tudo, e há outros picos em que nem queremos saber. E quando tu dizes, não queremos saber, falas no geral ou falas, por exemplo, se calhar é da tua parte e não tanto da É da parte minha dele? parte, é da minha parte. Ou seja, sim. E como é que geres isso? Comunicação é base, não é? Olha, é assim, a comunicação, às vezes nem é assim muito agradável comunicar ao outro, porque o outro está à espera que, não é? Sim. Mas ele tem que perceber e tem que me dar espaço para que eu me sinta, bem comigo mesmo e na minha plenitude, porque se eu vou fazer só para o satisfazer, epá, não adianta, não é? Não estamos aqui a trabalhar os dois, mas é preciso que ele respeite o meu espaço. E tu sempre tiveste essa facilidade, ou seja, ele sempre foi uma pessoa que respeitou muito o teu espaço. Sim, Porque, sim. eu não sei, mas imagina, eu sinto muito e também das coisas que me chegam, que por vezes a mulher realmente tem essa dificuldade em comunicar Uhum, porque sente que a pessoa não vai compreender. sim. A generalidade é essa. Infelizmente, os homens, é assim, sempre foi aquilo que nos ensinaram, não é, Mariana? Os nossos pais, os nossos avós, foi isso que nos transmitiram. Portanto, a mulher, aliás, quando tu assinas o casamento no altar, o que é que lá diz, não é? É isso mesmo, portanto, tu tens que servir, tu tens que. Sempre foi isso. Submissa, não é? Mas, sim, submissa. Então, mas não tem que ser assim. Não tem. Não tem nem deve ser assim. Não. Portanto, nós temos que, sim, nos entregarmos, mas de corpo e alma.
Não serve de nada nós nos estarmos a entregar numa relação se tu só estás para servir o outro, não é? E pá, a determinada altura, quando isso acontece, em que é jovem, ok, tudo bem, não tens dores, e até fazes isso com gosto, mas nesta fase da vida em que tu sabes o que é que gostas e não queres ter dores, não estás para servir o outro só porque o outro quer. Não, isso deixou de ser. E sabes que eu estava aqui a pensar numa coisa que não sei se tem muito a ver, mas até te vou perguntar. Tu achas que o exercício físico, tu também és uma pessoa muito ativa, não é? Tu achas que o exercício físico de alguma forma te ajudou, nessa parte? Ajuda sempre. O exercício físico ajuda sempre. Ahm, porque lá está, nós ficamos mais bem dispostas, mais ativas, não é? Então faz todo sentido nós praticarmos exercício físico, não só para a nossa estrutura óssea, o nosso sistema cardiovascular, mas também para a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, o nosso prazer de estarmos bem fisicamente. Tudo mentalmente, ok? Nós temos que estar bem mentalmente, fisicamente e mentalmente, para estarmos na relação. Então, o exercício físico é efetivamente um complemento muito importante. Outra coisa, outra sugestão que eu te quero deixar aqui, Mariana, não só para ti, mas para todas as ouvintes que estão aqui a ouvir-nos, é que existem terapias do foro sexual, por exemplo, a Susana Mesquita, que é uma das terapeutas que está na plataforma, em que, na Épicas Hub, em que ela desenvolveu uma técnica para nos ajudar justamente nesta fase. Ela tem uma técnica em que nos ajuda na parte sexual, menopausa, e que, olha, é uma ideia, uma sugestão para um próximo podcast. Convidas a Susana, porque ela é extraordinária e pode ajudar muitas mulheres. Lá está, esta é uma outra. hum, e quem diz mulheres na menopausa também diz mulheres e jovens que, sem estarem na menopausa, que tenham problemas de sexualidade, que têm dor. Ela conta e tem no YouTube casos de mulheres que só tiveram uma vez relação em anos. Hum. Yeah. É Por possível. causa disso, não é? Ou seja, por causa da dor, Sim, do desconforto que. sim, o desconforto. Portanto, não há necessidade disso, não há mesmo. Nós temos que nos entregar e, pá, e faz parte do relacionamento, porque senão assim, então, não é? Mas não é fácil, eu confesso que não é fácil. Nós temos que arranjar aqui assim o melhor dos dois mundos e tentar sempre arranjar soluções. Ainda por cima, o chakra sexual está muito relacionado com a nossa energia vital, portanto, é uma parte importante. Aliás, é uma das necessidades básicas. Não quer dizer que seja a básica, básica, mas Sim, pronto, sim, e há sim. outras mais Sim, mas básicas. é importante o sono, termos, dormir bem. Se nós não dormirmos bem, vamos andar cansadas e, portanto, olha, chega para lá, eu não te quero nem ouvir. Portanto, deixa-me dormir, isso acontece muitas vezes, ok? E depois a parte da alimentação, se nós não nos alimentarmos convenientemente, não vamos ter energia para poder nos entregar a uma relação. E depois a parte, efetivamente, do exercício físico, estarmos bem connosco E próprias. olha, e como é que tu tens regulado, para além destas questões que tu referiste, as tuas emoções naquilo que é essa fase, não é? Uhum. E depois mesmo na interação com o parceiro, porque lá está, nem sempre estamos, vou dizer assim, com paciência. Como é que tu regulas as tuas próprias emoções? Quais são as tuas estratégias, para além, provavelmente, do exercício físico, não é? Sim, sim, eu acho E que. sono, espero eu. Olha, eu acho que é assim, nós temos que arranjar sempre, nós próprias, temos que arranjar sempre métodos, se assim posso chamar, métodos para nós, ou seja,
o mindset, não é? A nossa mentalidade, tem que estar focada em determinadas alturas, mais viradas para esse. Então, epá, temos que arranjar. Ou vemos um videozito que nos alegra a memória, ou arranjamos um objeto um vibrador, existem muitos vibradores que nos podem ajudar acho que faz todo sentido termos em casa, epá, e não é vergonha nenhuma. Nós temos que arranjar esses meios É alternativos, que é tão ok? tabu, é impressionante. Portanto, É, obrigada é. também por estás a falar disso assim tão abertamente. Sim, mas tem que ser porque epá, há muitos homens que pensam que a maioria das mulheres tem orgasmos através da vagina, da vulva. Não é assim, portanto, o clitóris funciona muito mais do que o resto. Então, nós temos que arranjar meios para isso, ok? Então, o que é que podemos fazer? Podemos ver uns filmezinhos antes para nos sentirmos mais motivadas, podemos ter um objeto sexual para nos automotivarmos e até podermos levar para o relacionamento para nos estimularmos. E podermos brincar, porque isto também serve de brincadeira, não é? E, e mais, olha, eu acho que se fizermos isso já vamos meio caminho andado para estarmos bem numa relação. Uma relação que tem que haver, lá está, muita comunicação, não é? Uhum. Comunicação Sim, de ambas as partes e abertura. Sim, sim. eu estou a tentar aqui também fazer esta ligação toda. Uhum. Abertura, porque lá está, numa nova redescoberta, eu acho que mais do que estarmos presas àquilo que foi sempre conhecido entre o Uhum. casal, realmente nem que seja por parte da mulher ela ter essa iniciativa, porque não, não é? Para comunicar com ele e Sim, olha, e porque é que não podemos experimentar novas coisas? Eu acho que tem que haver mesmo muita mente aberta de ambos, sim, 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 não é? completamente. Porque não dizer, olha, eu gosto disto. Epá, experimentar, porque não? Não é? Eu acho que dentro de quatro paredes não há nada que seja limitador ou que seja impossível. Dentro de quatro paredes e se ambos aceitarem. Sim, A partir daí, está tudo bem. Se ambos aceitam, pá, que seja. Se faz feliz os dois, que seja assim, porque não? Eu acho que chega é de nós termos sempre aqueles tabus, aquela falta de comunicação entre casal que acaba por morrer ou matar aquele ela, desejo não é? e a ligação, exatamente, a conexão, porque acabam por. E depois é muito importante também, já que nesta fase da menopausa, muitas das vezes os filhos saem de casa, não é? Ou seja, enquanto nós temos os nossos filhos em casa, é sempre difícil nós arranjarmos momentos íntimos. Então, quando temos os filhos em casa, convém de vez em quando o casal sair, ir ter um fim de semana a dois, Hum. férias a dois. Eu sempre fiz isto com o meu marido. Férias a dois é muito importante. Deixem os vossos filhos encarregues aos avós, porque é para isso que os avós servem. E não tem mal nenhum vocês deixarem os vossos filhos nos avós. É necessário que o casal esteja a sós. E quando chega à parte da menopausa, é importante também que os casais partam em fim de semana, se encontrem sem ser só no meio Habitual, não é? habitual, Da rotina. redescubram, sei lá, redescubram a natureza, redescubram lugares onde nunca foram e tentem encontrar essa ligação fora do vosso espaço habitual. Também é importante isto. Sim, tu estás a dizer e eu sinto muito que isso é tão necessário, sim, sem ser só nesta fase, obviamente, mas noutras fases criar esses hábitos. E às vezes eu acho que as pessoas pensam que é preciso muito dinheiro, Não, muito tempo, e efetivamente também acho que não. basta uma noite. Basta uma noite. Olha, outra coisa que eu queria dizer.
Há muita gente que tem muita repulsa ou estigma por ir a uma, como é que se chama aquelas, não é, não são, a motel, Ah, ok? sim, ok. Ok. Ok? Epá, Uhum. por que não? Por que não? Olha, lá está, basta uma hora ou duas. Epá, já acende logo a chama. E é uma coisa diferente. Não há vergonha de fazer coisas diferentes. Epá, se isso acender a chama, por que não? A mulher vai se sentir muito mais ativa. Epá, façam a coisa acontecer de forma diferente. E uma mensagem também para os homens. Pá, porque é que tem que ser sempre a mulher a fazer as coisas, o striptease? Porque é que tem que ser sempre a mulher a fazer uma coisa diferente? Epá, inventem também, façam alguma coisa por vocês, não é? Então é importante que não sejamos só nós, mas também o parceiro ter essa iniciativa. Um Sim, eu convite. acho que também, imagina, eu acho que pode ser positivo experimentar coisas novas, mesmo que ainda não tenham experimentado, pá, e mesmo que depois não percebam que afinal não é bem aquilo, que aquilo não, sei lá, não surtiu tanto efeito assim, ou o que quer que seja, mas efetivamente também nunca tivessem os dois dispostos a experimentar algo novo e diferente, também nunca Uhum. iriam saber se iriam gostar ou não iriam gostar, não é? Se aquilo iria trazer ali uma chama diferente ou não. Então, Exato. também acho que passa muito por aí. É. Haver a comunicação. Bem, mas eu não vou dizer, diz-me tu, quais é que tu achas? Assim, em jeito de finalização e de resumo, Ok. quais é que tu achas que são, deixa-me ver como é que eu te vou perguntar, os aspectos essenciais para, para o casal fortalecer mais, ou assim, para fortalecer mais a sua ligação, nesta fase da menopausa. Pronto. Ok, sem dúvida que a comunicação tem que passar. Esse é o ponto base, ok? A Comunicação aberta, comunicação, não é? falarem Desculpa. e o entendimento. O marido tem que compreender, o parceiro tem que entender que a mulher está a passar um momento muito difícil, um momento mais desafiante para ela e Olha, que desculpa te diz. interromper, não? Mas a mulher também precisa de falar abertamente sobre isso com ele, não é? Tem, tem, Tu- tem, tem, tem. Ambos têm que fazer essa ponte. Tanto ela tem que comunicar o que está a passar, como o marido também tem que perceber o que é que ela está a passar. E ambos têm que ter ali uma comunicação forte para que haja entendimento entre ambas as partes. Pronto, isso é o primeiro. Depois a mulher tem que, já que está nessa fase e se sente dores, etc., então procurar ajuda. É muito importante que procure ajuda. Ginecologista ou médico de família, pá. Os médicos de família, infelizmente, 10 minutinhos chegam e mandam-nos, não querem saber. Portanto, o ideal mesmo é procurar alguém que saiba, do assunto. E por isso é que eu falei há pouco na Susana Mesquita, mas a Susana Mesquita deve de haver dezenas delas, que também fazem, similar portanto, é importante que a gente procure, ajuda com especialistas da área. E depois mudar um bocadinho o nosso chip, pá, tudo é possível, não tenham vergonha, façam acontecer. É importante que, nós tenhamos prazer na nossa vida íntima. Pá, e não é o fim de nada, nós temos muito ainda para gozar, como dizem os brasileiros, temos muito para, para aproveitar desta vida, Tal e qual. Olha, não é? obrigada, Sandra. Nós tínhamos Obrigada, mais eu. para falar, obviamente, que este tema é extremamente complexo, mas É. acredito que aquilo que nós falamos aqui hoje possa trazer, olha, de certeza, alguma abertura de consciência a várias pessoas que se calhar estavam, passa a expressão, fechadas numa caixinha e se calhar nunca tinham pensado desta forma, que realmente possam inspirar, eu acredito que sim. E Sim, esse é o intuito deste podcast, não é? É inspirar outras mulheres a mudarem, a fazer diferente. despertar, sabes? Por isso é que tem mesmo este Despertar. nome, despertar holístico. O objetivo É despertar. primordial é mesmo despertar, É. trazer uma breve consciência e que possa ser ali a, olha, passa a expressão, a rampa de lançamento.
Só bem Sim, agora. sim, pode ser uma rampa de lançamento para o prazer. Olha, por Entrega-te. exemplo, Isso. Um foguetão. por que não? Olha, Sandra, obrigada. Foi mesmo um prazer. Obrigada eu, Mariana, por Mesmo. este momento. Obrigada. E se gostaste deste episódio, não te esqueças de nos seguir, de partilhar com amigos, com familiares. Ficaste também atento a novos episódios, onde nós vamos continuar aqui a explorar várias formas de vivermos uma vida mais plena, mais equilibrada. Portanto, cuidem-se e lembrem-se que a transformação começa sempre de dentro para fora. Obrigada e até ao próximo episódio. Obrigada.